Hoje, dia 3 de fevereiro de 2023, vamos dar início aos nossos trabalhos com a nossa prece habitual. Acompanhemos. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem autoridade precisa para solucionar todos os problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo universal. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira dos nossos pensamentos e dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte espiritual, quer na parte material. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. E assim seja, meus irmãos, com o nosso querido irmão Jorge Agra. Agra, a palavra é sua. Abra seu áudio. Boa noite a todos. Boa noite a todos os seres humanos, boa noite a todas as pessoas, boa noite a todos os terráqueos, boa noite a todas as unidades. Hoje, Jorge Agra sendo um Anunnaki, só por hoje. É muito interessante esse estudo, é muito interessante essa pesquisa, porque ela nos remete assim a várias dúvidas que nós temos na Bíblia, né? Porque a Bíblia é um livro excelente, um livro antigo, um livro de pesquisas,
um livro de registros. E quando a gente lê sobre os Anunnakis, quando eu li sobre os Anunnakis, para mim foi muito interessante, né? Porque eu resgatei muitas dessas dúvidas que eu tinha, né, que estavam na Bíblia, e às vezes você não tem como contestar a Bíblia. Então, quando eu fiz esse estudo dos Anunnakis, né, eu achei interessante por isso. E tem uma parte interessante que é justamente a diferença, né, dos Anunnakis para os seres humanos. Muito, muito interessante. E, como eu falei, né, com o nosso amigo Trifão, né, a fonte desse estudo, né, dessa pesquisa de hoje é o Livro Perdido de Enki. Eu peço para se Trifão puder ir. Esse livro aí, tá vendo? Esse autor é um cientista russo. Ele trabalhava na NASA, né? E ele gosta muito de arqueologia. Então, foi em cima desse livro aí que eu fiz essas pesquisas. E aconselho também a leitura dele, para que a gente possa até discutir mais, porque as ideias que eu tirei são os sentimentos meus, né? Eu li aquilo e achava, tentava colocar, né, fazer um link com outras coisas que eu li, principalmente com a Bíblia. E também li um outro livro, não, o César Urbano, né, ele me emprestou um livro, não, eu não cheguei a ler, mas as partes que eu fui ler assim, eu também achei muito interessante, que é uma senhora, né, Anabel Sampaio, veio aqui, ó. Essa senhora também, ela é da linha de ficção, e ela faz várias pesquisas, né? Então ela tem umas conclusões no pouco que eu li, interessantes também, né? Que nós vamos falar do planeta Nibiru, que é de onde vieram os animais, né? Que nós, na nossa vida, a gente discute, fala muito sobre as teorias da aparição do homem, teorias sobre a vida no planeta Terra. O homem diz, né? O homem A internet de Agra está lenta, travou. Travou. Sua internet travou, Agra. Não estamos lhe ouvindo. Quando você estava mostrando o livro. Pronto, então, boa noite a todos, né? Começando. É isso que eu falo, né? Nós estamos falando da questão das teorias, né? Que o homem veio do macaco, surgiu pelo Big Bang, Deus criou o homem, e agora essa mais nova teoria, né? Que o pessoal começou a falar, que os Anunnakis foram que criaram, né, os seres humanos, ou seja, que nós temos essa origem, como diz assim, extraterrestre. Então, hoje nós vamos ler, nós vamos estudar um pouco, nós vamos falar sobre o significado de Anunnaki, vamos falar sobre Nibiru, que é esse planeta, a questão do ouro, o trabalho duro, a espécie animal adequada, as experiências feitas, né, até chegar nesse homem terrestre, os terrestres civilizados e a geração dos terrestres. O interessante disso tudo é que eu mesmo achei assim, muito interessante, muito engraçado, porque quando eu comecei a ler o livro, né, e poxa, você vê naquele tempo, quer dizer, no tempo que nós não tínhamos ainda nem os seres humanos ainda, nem os hominídeos, nada disso, e os Anunnakis vieram para cá e vieram em uma situação interessante, eles brigavam lá, em uma briga lá, eles saíram na mão, saiu luta livre mesmo, para decidir quem era o rei. Aí eu achei assim, muito interessante, digo, poxa, o pessoal numa evolução dessa ainda
brigando e fazer luta de MMA. Então, eu achei muito interessante. O planeta Nibiru, o Nibiru, né, como algumas pessoas falam, ele tem um ciclo de evolução, né, em torno do Sol muito maior do que o nosso. Nesse livro que César me deu lá para ler, eu cheguei lá, era 3.600 anos. E eles tiveram uma certa dificuldade no planeta deles, justamente por causa da atmosfera. Eles tiveram sérios problemas, né, na questão das estações, o problema do Sol. Nesse giro dele em torno do Sol, ele passa um tempão que é frio, 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 gelado mesmo. E outro tempo, né, calor. E dá a impressão que era só esses dois climas, calor e inverno, né? Verão e inverno. E o planeta começou assim a ter vários problemas, né, de seca mesmo e de frio intenso, as plantações começaram a ter problemas sérios. E foi numa dessas disputas, né, que eles achavam que o rei estava dando azar, que o rei não estava se importando, e teve uma dessas brigas. Um ser matou o rei e se apossou do trono, Alalu, qual o nome dele. E a intenção dele, ou a intenção deles, era justamente, nessa mudança de governo, melhorar a situação. Só que não melhorou. E o pessoal também achou que o problema seria do rei. Então, houve essa confusão em que esse Alalu assassinou o rei. Olha que coisa interessante. Assassinou o rei e tomou posse. Só que quando ele tomou posse, os problemas persistiram, continuaram. Eles tiveram até, porque uma coisa interessante lá, quem determinava a situação do clima deles eram os vulcões. Eles tinham muitos vulcões em ação, tudo ativo. E essas lavas, esse pó que eles jogavam na atmosfera, é que fazia o clima de Nibiru. Só que começou a surgir uma brecha na atmosfera e eles não tinham como resolver isso. E aí, realmente, no tempo de calor, era calor mesmo, no tempo de frio, frio mesmo, as plantas não desenvolviam, e de repente eles descobriram que para resolver esse problema eles precisariam de ouro. E eles não sabiam assim, direito onde procurar ouro, porque eles não tinham ouro. A solução imediata deles foi justamente a questão dos vulcões. E nessa briga que eles tiveram, o Alalu foi derrotado. Anu continuou como o rei e Alalu fugiu. Só que nessa fuga dele, ele pegou uma nave e fugiu pelo espaço afora. E nesse espaço afora, ele venceu o espaço todo e saiu vagando. Só que nesse sair vagando, ele veio parar na Terra. Que ele já conhecia todos esses planetas. Eles já estudavam. Lembrar que os Anunnakis, os que vieram para cá, eram verdadeiros cientistas. E nessa busca pelo ouro, eles visavam pegar o ouro em uma parede de asteroides que eles tinham lá, só que não tinha ouro suficiente. Então, quando eles venceram essa barreira, esse Alalu venceu essa barreira e conseguiu chegar na Terra, ele descobriu que aqui existia ouro na água. Foi a primeira captação de ouro para Nibiru, foi através da água, através dos pântanos e depois através do mar. Só que quando ele fez essa descoberta, como ele estava fugindo, então ele daqui da Terra se comunicou com o Nibiru e falou para o pessoal que ele tinha conseguido ouro aqui, que era esse ouro que era importante para da parte da atmosfera dele, que foi uma decisão deles lá. Eles achavam que o ouro resolveria aquele problema. Só que como ele não tinha, e por acaso esse Alalu encontrou ouro aqui e comunicou
ao pessoal de Nibiru. Então, eles ficaram assim, assustados, espantados. Primeiramente porque o Alalu tinha sido dado como morto. Porque como ele perdeu o MMA para Anu, ele sumiu. Então, o pessoal achava que ele estava morto. Não, ele não estava morto. Ele estava fugido, estava aqui no planeta Terra. E, quando ele fez isso, então, mandou de lá para cá Eliu e Enki. Gravem bem esse nome, que esses personagens são importantes na nossa história do passado. Suméria, Mesopotâmia, então eles dois vieram. Só que quando eles vieram para cá para fazer esse tipo de pesquisa, para ver como era o ouro daqui, eles trouxeram 50, no livro diz assim, 50 heróis, que eram os Anunnakis, que vieram para a Terra. E chegaram aqui e começaram a pesquisar, ver como era o tipo de ouro, a qualidade, essas coisas assim. E nessa busca desse ouro que eles necessitavam, eles pegavam o ouro aqui e transportavam para Nibiru. Só que eles precisavam de uma estação, porque quando eles vieram por aqui, foi muito esforço, e eles notaram assim, na passagem eles descobriram o Lamu. Lamu era o planeta Marte. E quando eles mandavam o ouro para lá, eles necessitavam de um meio. Eles não tinham como enviar direto. Eles precisavam de uma estação, para dessa estação mandar o ouro para Nibiru. Então, essa estação era Marte. O interessante é que quando o Alalu chegou aqui, ele descobriu que o ar daqui e a água era igual a de lá. Ele cita direito assim, que ele veio com a cabeça de águia. Era como se fosse o capacete dele. E isso a gente vê em alguns hieroglifos no Egito, nas pirâmides. Então ele tirou o capacete e viu que o ar era respirável. Então ele começou a respirar, fazer as pesquisas dele. Citam os cascos de águia também. E aí eu também não consegui identificar assim. Para mim, era o traje dele, desenvolvido extraterrestre, como os nossos cientistas que vão à Lua, fazem nossas pesquisas, a mesma coisa. E aí, nessa pesquisa toda através do ouro, precisava sempre de mais ouro, porque realmente o ouro era levado daqui, era refinado e eles utilizavam na atmosfera. Excelente. Mas quando o Nibiru se aproximava do Sol, aquele buraco, como se fosse essa camada, esse buraco de ozônio aqui que nós temos, aumentava. Então, necessitava-se de mais furos. Então, muito mais Anunnakis, muito mais nibiruanos tiveram que vir para a Terra. Aí, chegou aqui a Terra a ter 600 Anunnakis. Anunnakis eram os habitantes de Nibiru que trabalhavam aqui na Terra, nessas pesquisas. Eram os Anunnakis. Os nibiruanos que vieram para aqui para a Terra para fazer essas pesquisas, para pegar o ouro, eram chamados os Anunnakis. Os habitantes de Marte tinham um nome também, Igigi, que no início, no outro livro que o César me emprestou, diz que eles eram soldados, mas no livro de Zacarias, ele chama que está lá bem claro que eram os habitantes de Marte, os habitantes de Marte, Igigi, e os habitantes da Terra, quer dizer, os nibiruanos que viviam na Terra, que eram chamados de Anunnakis. Só que, como o ciclo de Nibiru era muito longo em torno do Sol, quando eles vieram para aqui, eles tiveram esse problema de adaptação. Eles suportavam direito, mas eles tinham dificuldade com o nosso Sol. E como o tempo era diferente do deles, eles envelheciam rápido.
eles envelheciam. Eles começaram realmente a trabalhar, pegar muito ouro, mas eles se queixavam muito do trabalho duro e da ração que era dada. Eles aí começaram a reclamar. Nesse reclamar deles, foi que surgiu essa necessidade de se criar trabalhadores para fazer essa captação do ouro. Porque eles não tinham como sempre estar trazendo o pessoal de Nibiru. Porque vinha uma equipe, trabalhava. Quando o pessoal cansava ou começava a reclamar, eles devolviam para lá e vinham mais pessoas jovens, vamos dizer assim, para fazer esse tipo de trabalho. Foi quando houve uma rebelião, e nessa rebelião, Enki e Enlil e Nimar também, que era irmã dele, eram três irmãos, só que assim, três irmãos de mulheres diferentes. No Nibiru era permitido, né, as concubinas. Então, nessa decisão, alguém teve uma ideia de criar o termo que eles usaram, um Lulu, que seria um trabalhador. No início, eles chamaram de escravo. Só que alguém protestou em Liu, dizendo que eles não tinham esse direito de criar um ser. Isso era a tarefa do Criador de tudo, ou seja, Deus. Mas era o termo que ele usava. Porque no relato do livro, a gente não vê assim noção de espiritualidade, mas tem uma noção de respeito pelas leis e respeito por esses detalhes. Eles não podiam criar, porque o dom da criação, o direito da criação, era o criador de tudo. Então, eles protestaram, dizendo assim, não, nós não vamos criar um ser, nós vamos melhorar um ser, que aí foi que Enki lembrou que ele tinha visto, lá onde ele ficava, um ser nas árvores que andava ereto e tinha como se fosse pés e mãos. Isso chamou a atenção deles. E foi aí que eles foram estudar esse ser. E nesse estudo de ser foi que surgiu essa discussão entre eles. Não, nós não vamos criar, nós vamos adaptar esse ser existente para que ele possa fazer esse trabalho pesado. E nesse trabalho pesado, nessas experiências, foi que eles começaram a fazer os experimentos para criar esse ser. Só que eles fizeram vários experimentos. E o ser não saía adequado. Às vezes o ser saía, vamos dizer assim, surdo, às vezes não falava direito, às vezes a perna era maior, a perna era menor. Até que eles descobriram, isso tudo através de modificações genéticas. E nessas modificações, quando Henk descobriu esse ser, foi nesse ser que eles começaram a fazer as experiências. Aí pegava um macho com a fêmea fazia as experiências, só que não dava resultado. Até que eles descobriram assim, que os seres que eles criavam eram híbridos. E esses híbridos não procriavam. Aí nessas pesquisas, eles chegaram ao primeiro ser que era semelhante a eles. E esse ser, eles deram o nome de Adão. Prestem atenção, hein? Adão. Que foi um ser que foi feito assim. Eles chegaram à conclusão que esse ser que eles estavam querendo, ele só seria perfeito, ele poderia chegar a uma perfeição se fosse gerado por um Anunnaki. Porque a experiência estava sendo feita entre essas espécies terrestres. Esse ser, tipo um macaco, porque ele era peludo, que descobriu lá onde ele ficava. Quando eles tiveram essa ideia de gerar este ser em um Anunnaki,
Então, eles fizeram as experiências e gerou esse ser numa matriz Anunnaki, como se fosse uma barriga de aluguel, que foi Inanna. Inanna? É o nome dele. Inama. O nome é assim. Então, gerou esse ser. Aí que é interessante, né? Que quando a gente está lendo, ele diz assim, aqui está a nossa imagem e semelhança. É que eu digo que tem muitos cortes e recortes que a gente vê que é similar ao que está escrito na Bíblia. Então, só que eles precisavam de muitos desses seres. Então, quando Inanna teve esse ser, Adamo, que eles achavam que era a perfeição, e eles precisavam de mais, então eles convocaram, falaram com Inanna, eu estou com uma dúvida desse nome. Então, ela chamou as curadoras que vieram de Nibiru para ajudar nesse processo do ciclo terrestre, que eles estavam adoecendo, essas coisas assim, eles não estavam se adaptando. Então, ela trouxe com elas curadoras, como se fosse um pessoal ligado à enfermagem e à cura. Então, essas curadoras, 7 escolhidas, ou 7 que se prestaram como voluntários, geraram mais 7 varões dessa experiência. E eles gostaram tanto que eles disseram assim, pronto, agora nós temos 7 varões. Nós precisamos agora de 7 fêmeas. Que a intenção era cruzar entre eles e gerar esses seres para o trabalho pesado nas minas. E assim foi feito. Aí, nessas experiências, a primeira fêmea foi dada ao nome de Tiamat. Adamo e Tiamat. Quer dizer, aí já tem uma diferença da Bíblia. Mas quando a gente lê Harpas Eternas, Cristo, lá nas suas pesquisas, nas bibliotecas, ele cita lá uma época em que teve realmente Adamo e Evana. Só para a gente fazer um link, porque a minha intenção é justamente esse, fazer um link, né, com harpas e com exilados de capela. Então, quando se deu esse desenvolvimento desses seres, 7 varões e 7 fêmeas. E essas pesquisas demoraram tempo. Eu estou aqui resumindo só para dar uma acelerada. Muitos seres que não deram certo, até chegando nesses que foram à perfeição, a imagem e semelhança dos Anunnakis. Que cada vez que eles faziam uma experiência, eles olhavam o corpo todo, orelha, boca, as mãos principalmente, e o problema dele é essa questão dos escravos dele é interessante, porque eles disseram não há muito tempo que não existe mais a escravidão em Nibiru. Hoje nós utilizamos das nossas ferramentas, das ferramentas que eram os escravos deles. Veja o nível de tecnologia que eles tinham naquele tempo. Naquele tempo. Então, a intenção deles para criar esse ser não era criar um ser escravo, mas criar um ser que fosse adaptável, que pudesse manipular as ferramentas e fazer aquele trabalho pesado que os Anunnakis estavam reclamando. Por quê? Por causa do ciclo da Terra, que era diferente do deles lá. Então, foram criados Adão e Tiamat. E pegou-se Adão e Tiamat, tiraram agora me lembrei o termo, é Abizu, onde Enki morava, era no Abizu, como se fosse a África. E eles foram levados para mostrar o pessoal nas terras de Enki, como se fosse lá no Oriente Médio, na Europa, mais ou menos. E eles foram para lá e o pessoal ficou assim admirado, um ser semelhante a eles. Um ser criado por eles, semelhantes a eles. Só que teve um detalhe. Adão, essa geração de Adão e Eva, esses 7, eles não procriavam.
eles não geravam filhos, eles continuavam híbridos. Eliu se chateou, que Eliu morava no Edim. Era Abisu e Edim. Então, Eliu ficou chateado, porque ele era um que era contra essas experiências. Então, ele se chateou e expulsou Adão e Tiamar do Edim. Então, eles voltaram para o Abisu. E no Abisu, lá com Enki e Nama, e o filho, o outro filho um filho de Enki, 3 cientistas tentaram resolver esse problema. E como foi que eles resolveram? Teve um rapaz lá que ele estudou a essência, o DNA de Adão e Eva, e descobriu que faltava uma cadeia, um gene lá, justamente da procriação. Eles não tinham isso. E aí foi mais um outro problema que Enlil não gostou. Porque ia dar a essência, para resolver esse problema, ele teria que dar a essência dos Anunnakis a esses seres que eles criaram aqui na Terra, Adão e Tiamat, os primeiros. Então, o que foi feito? Esse cientista colocou num quarto Enki e Nama, ainda estou em dúvida com esse nome dela, Inama, Adão e Tiamat, e sedou eles. Nesse sedar eles, ela faz uma incisão e tira uma essência da costela de Enki e insere na costela de Enki. Faz o mesmo procedimento de Nama e insere em Tiamat. Ou seja, agora o DNA dos dois, dos Anunnakis, estavam em Adão e Tiamat, provendo a eles agora o dom da geração. E o interessante é que essa experiência eles fazem em um cristal vindo de Nibiru. Isso assim, os equipamentos dele do laboratório. E tem um deles aí que ele tem uma intuição de fazer isso, essa nova experiência, para que Adão e Tiamat pudessem procriar e gerar filhos, em uma tigela de barro. E aí foi feito, né? Como era cientista, a gente fala de tigela de barro, mas deve ter sido algum equipamento moldado com o barro do Abisu, com o barro da África. E foi aí que permitiu, através dessa essência que tirou da costela de um da costela do outro, que eles tivessem esse dom da procriação. Reparem, é muita coincidência com relatos que tem na Bíblia. E, sim, a partir daí, Tiamat e Adão começou a procriar. Ele diz assim, né, que aí pegou e soltou ele na floresta, para que eles procriassem, para que eles se conhecessem e procriassem por ele mesmo. Pronto. Só que à medida que ia procriando, esse pessoal era trazido para as minas. E pronto, durante muito tempo, esses terrestres, quando eles fazem isso, eles chamam de terrestres. Esses seres que eles criaram, com a mistura dos Anunnaki, né? Lembro que no início foi pegando a essência dos Anunnakis, na matriz Anunnakis, depois os 7 voluntários, até que chegar num Adão perfeito. E esse termo é interessante, a imagem e perfeição dos Anunnakis.
E lembra daquele cara que ele falava, né? Eram os deuses astronautas. Repara, há muito tempo que isso tem sido dado toque para a gente, e agora, né, é que as coisas estão sendo mais claras, porque essa questão do disco voador era tudo proibido, seja de outros planetas, e agora a gente está vendo, né, que a Área 51 existe realmente, captura de disco voador, captura de naves, captura de seres, quer dizer, hoje está mais claro para a gente. E nessas experiências que eles faziam, né, eles chegaram nesse Adão através do utensílio de barro, aí que eu faço esse link com a Bíblia. Tem um momento em que era como se fosse assim, o Deus da terra. E o irmão dele, Enlil, um tomava conta da África, o outro lá do Oriente Médio, lá na Europa. Em que ele simpatizou, gostou de duas terrestres e copulou com elas duas, tendo um filho com uma e uma filha com outra. Esse filho que nasceu dessa terrestre foi chamado Adapa, que é considerado o primeiro terrestre civilizado. Por quê? Porque os terrestres que existiam foram de experiências. E a DAPA não. A DAPA foi gerado de Enki, um Anunnaki, príncipe, porque ele era filho do rei de Nibiru, como uma terrestre. E a DAPA, o filho dele, que nasceu com ele, era muito inteligente. A menina era Tite. Então, foi Adapa e Tite os primeiros seres ditos assim civilizados. Por que civilizados? Porque aqueles outros seres eles eram trabalhadores, eles eram ajudantes nas minas, ou viviam soltos nas florestas. Lembrando que em nenhum momento esse livro de Zachary é um relato das tábuas que eles encontram nas escavações que ele faz. Um relato, né, dessa história dos Anunnaki. Então, o civilizado, a Tapa era civilizado justamente por isso, porque ele era um descendente direto dos Anunnaki. E nessa geração, os terrestres, né, se espalharam e o Adapa e Tite foi que fez essa geração diferente dos Anunnakis como seres humanos da Terra. A diferença que se fala assim dos Anunnakis para a gente foi que quando eles fizeram essa experiência toda aí, que nasceu a Adapa, é que eles checavam o corpo todo, né? E tudo perfeito. Só tinha um probleminha. As partes íntimas de Adapa era coberto com uma pele. Os Anunnaki não tinham isso. Esse detalhe também chamou para minha atenção na questão da circuncisão, que a gente não acha em lugar nenhum. Por que se faz a circuncisão? Quem começou isso? Onde foi que originou isso? E o Marx não se porque é questão de higiene. Legal questão de higiene. Mas nesse livro, quando ele cita isso, eu achei interessante. Porque além de ver, a gente poder checar com o que diz na Bíblia, ainda tem essa questão da pele, né? Eu achei assim, muito interessante nesses aspectos, levando-se em conta que nem todo mundo considera esse livro dele como se fosse assim, um livro científico. Não. Não podemos chamar de isso, que é um livro de arqueologia científica, mas eu digo assim, mas está tudo lá relatado.
Está tudo lá ditado para a gente. E quando a gente termina de ler, porque isso eu estou contando só a questão da geração do ser humano, né? Que depois vem o dilúvio, depois vem a questão da bomba atômica, tudo isso no livro, o que eu achei interessante esses relatos nesses aspectos, como é que os Anunnakis criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E outra coisa interessante também é esse intercâmbio que ele faz, quer dizer, se eles chegaram aqui e habitaram a Terra sem dificuldade nenhuma na questão da respiração, eles fizeram, eles respiravam o mesmo ar novo. A mesma coisa Marte. E ainda fizeram incursões na Lua. E hoje a gente vê, né, que hoje a NASA não, que a NASA não está mais fazendo esse tipo de pesquisa, mas tem muitos caras aí como Elon Musk e outros ricaços aí, eles estão fazendo base em Marte, base na Lua. Quer dizer, Marte não tinha vida. Como não tinha vida? Agora, tem um detalhe também, sim. Depois do dilúvio, porque o dilúvio foi causado por essas mesmas situações que nós estamos passando agora. Ó. Problema de explosões no Sol, que gera uma mudança quer dizer, no universo todo e traz essas consequências danosas. O dilúvio. Mas a questão da bomba atômica, não. A bomba atômica foi diferente. Eles tinham bomba atômica e em uma briga deles lá, eles soltaram a bomba atômica para acabar com Marduk, que é muito conhecido lá na Suméria, Babilônia. Só que eles não contavam com o vento. Então, eles soltaram a bomba atômica em uma determinada região e o vento trouxe e veio acabando com tudo. Acabou com tudo. Acabou. Além do dilúvio, que acabou, né, matando um bocado de terrestre no mar, a bomba atômica também fez a mesma coisa, dizimou todo mundo. O interessante disso tudo, essa pesquisa, né, que a gente vê assim, que a história que é contada para a gente é muito mentirosa. Muito mentirosa. Eles tentam enganar a gente, porque eu creio assim, nem eles sabem, ou se sabem, eles ficam escondidos, porque isso a gente está tendo acesso agora. Mas isso, esse livro já existe há um tempão. Essas pesquisas arqueológicas que os caras fazem de gigantes, de seres disso, o cara vai lá, data uma múmia de não sei quantos mil anos. Aí, quando a gente vai ver na história, porque o homem de Neandertal é de 4, 5 mil. Não, existiram seres bem antes. E na nossa ordem tem história de 1 milhão de anos antes de Cristo. Quer dizer, nós temos que estudar, nós temos que pesquisar e não discutir. Porque teoria a gente não discute. Teoria a gente tenta encaixar uma na outra. Eu achava interessante também que ele dizia assim, não, a gente não veio do macaco, não. Ora, talvez sim. Agora, no macaco, nessa experiência que está relatando aqui, e uma certa vez eu falei, a matéria é do planeta. Então, a matéria que pode ter gerado o ser humano na Terra pode ter sido sim, do macaco. Como de outro planeta, pode ter sido os insetoides. Como de outro planeta, pode ter sido os draconianos. Tem um autor que ele fala sobre os capelinos e que ele diz que uma região lá dos Ameleque ou Amache, sei lá, esqueci o termo agora, eles eram draconianos, eram seres dos dragões. Aí que eu também interpretei, por isso que eu digo que a gente não pode brincar, porque eu posso interpretar errado, qualquer pessoa pode interpretar diferente. Então, a minha interpretação, a saga dos capelinos, na saga dos capelinos, o livro de Moisés, ele começa a relatar e fala de uma determinada região lá de Capela, o pessoal que veio para cá era dessa região dos dragões. E nos Capelinos, o livro dos Capelinos, tem um trecho que fala assim, que eles estagiaram no astral antes de descerem para reencarnar. Assim, por que eles estagiaram no astral? Talvez eles estivessem lá no plano das formas, modificando ou adaptando o ser para esse reencarne em um corpo humano.
Então, são coisas que nós temos que estudar, nós temos que pesquisar, não discutir. Eu aconselho ninguém discutir. Porque, Agra, assim, a verdade de cada um. Pois não? já deu já 40 minutos de fala, né? É Então, mesmo? só temos Ixi, 20 agora para discutir. Então, deixa. pronto. Pronto. Vamos. Já está encerrado meu Deus, porque é assim, tudo que eu listei aqui, né, para falar, eu já falei. E gostaria, assim, né, que a gente pudesse estudar mais esse assunto. Quem tiver interesse, claro. Então, gratidão a todos E é pelo... bom depois você colocar no chat os livros, né? Os nomes dos Uhum, livros e dos autores, para quem quiser tranquilo. pesquisar. Então, Tá ótimo, bem, assim. vamos encerrar essa fase dos Gratidão. trabalhos para poder, então, abrir a palavra, né? Meus irmãos, vamos, então, elevar nossos pensamentos ao Criador mais uma vez, dizendo-lhe: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da Loja Exotérica Cebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo a nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e a nossos guias, protetores e trabalhadores, a quem pedimos que continuem nos acompanhando até o final dos nossos trabalhos. Então, até a próxima reunião, se Deus assim nos permitir.